futuro brilhante, em algo que Deus já preparou para nós, para esse tempo. E a palavra de Deus é que nos garante essa promessa. Hoje nós estamos iniciando uma nova série de mensagens com o título Temporada de Frutos. Como viver a abundância que já está preparada para você. Peço que você prepare o seu coração. Nesse tempo nós iremos ensinar alguns princípios a você para que você desfrute das promessas de Deus que Ele já liberou sobre a sua vida. Sabe, nós iniciamos o ano falando sobre uma colheita inimaginável. E nós entendemos, para que nós possamos receber essa colheita, nós precisamos estar preparados para receber aquilo que Deus já liberou nas regiões celestiais para nós. Amém? Nós iniciamos o ano profetizando isso, falando que seria um ano de colheita, um ano de bênçãos, um ano de transbordar sobre a vida da igreja. E nós estamos sendo preparados mês após mês, mensagem após mensagem, para que nós possamos receber a promessa de Deus. E quando nós chegarmos lá em dezembro, nós possamos fazer uma retrospectiva de tudo que passou durante esse ano. E o Senhor, nós vamos olhar e vamos dizer: bendiga minha alma ao Senhor, bendiga minha alma ao Senhor, tudo que há em mim, bendiga o seu santo nome. Sabe por quê? Porque Ele deu mais do que aquilo que nós precisávamos durante todo o processo desse ano. Será assim na sua vida, amém? Glória a Deus, é isso aí. Nós temos uma palavra profética, nós temos algo de Deus liberado para nós nesse tempo. Mas para que nós possamos viver tudo que Deus planejou para nós um dia, nós precisamos cumprir alguns princípios. Hoje talvez a sua situação aqui esteja sendo esperando com esperança. O que é esperar com esperança? Esperar com esperança é quando você sabe que Deus tem algo para a sua vida, sabe que Deus já liberou uma palavra sobre a sua história, mas você sabe que ainda você está no processo. E durante esse processo, é importante que você fique atento, para que você não negligencie princípios da palavra de Deus. Talvez você está por um fio de romper na tua empresa, no teu trabalho, onde você, no meio da tua família, para aquilo que você tem sonhado, e Deus já prometeu isso para você, mas para que você viva esse romper, você precisa estar atento à palavra de Deus. Sabe, receber uma promessa de Deus é tão importante quanto estar firme nos seus princípios, quanto ter claro os princípios de Deus, para que nós possamos viver todos os dias na sua presença. E entendendo tudo isso, nós podemos entender que todas as coisas têm a ver com o nosso coração. E é por isso que hoje eu quero pregar uma palavra para você com o tema o solo do coração. O solo do coração. O texto base está registrado no livro de Mateus, no Evangelho de Mateus, no capítulo 13. E eu quero que você acompanhe comigo na projeção, através do aplicativo da Bíblia no seu celular aí, amém? Antigamente a gente falava, pegue a sua Bíblia e abra comigo. Hoje nós falamos, ligue a sua Bíblia aí onde você está. Mudou um pouquinho, mas vamos lá. Evangelho de Mateus, capítulo 13, nos diz assim: naquele mesmo dia, Jesus saiu de casa e sentou-se às margens do lago. Ao seu redor reuniu-se uma grande multidão, de modo que ele entrou em um barco e sentou-se nele. E o povo estava reunido na praia. E Jesus falou muitas coisas por parábolas, dizendo: o semeador saiu a semear. Enquanto ele semeava, uma parte caiu à beira do caminho, e as aves vieram e a comeram. Outra parte caiu em terreno pedregoso, onde não havia muita terra, e logo brotou, porque a terra não era profunda. Mas enquanto ele semeava,
Voltando aqui. Outra parte caiu em terreno pedregoso, onde não havia muita terra, e logo brotou, porque a terra não era profunda. Mas quando saiu o sol, a planta se queimou e secou, porque não tinha raiz. Outra parte caiu entre os espinhos, versículo 7 nos diz, que cresceram e sufocaram a planta. Outra semente ainda caiu em boa terra, e deu boa colheita, de modo que produziu 100, 60 e 30 vezes mais. Amém? Feche seus olhos por um minuto. Doce e amado Espírito Santo, nós estamos aqui como sua igreja, como seus filhos, como pessoas, ó Deus, que têm buscado a sua presença. Deus, nessa reunião eu peço ao Senhor que o Senhor se faça presente no nosso meio. O Senhor toque a vida de pessoas aqui, que pessoas sejam cheias da sua presença, que nesse tempo, Senhor, o Senhor possa falar direcionadamente a cada coração. Deus, onde tiver um coração disponível para ouvir a Tua palavra, seja o Senhor a germinar essa semente. Deus, em nome de Jesus, eu declaro sobre a sua igreja agora, Senhor, um tempo, Senhor, que o Senhor vai falar com ela, e o Senhor mesmo irá produzir, Senhor, os frutos, irá fazer brotar, Senhor, a semente que será plantada hoje. Em nome de Jesus, que o Senhor abençoe o Teu povo. Fica conosco, Senhor, durante toda essa reunião, assim como o Senhor já está, em nome de Jesus. Amém. Amém? Gente, essa é uma das parábolas mais conhecidas do ministério de Jesus. A parábola do semeador, ela fala de uma perspectiva espiritual. Se nós pararmos para analisar ela está falando justamente do reino de Deus e da palavra de Deus. Como que o reino de Deus ele seria semeado. Mas, se nós pararmos e analisar, ela também nos ensina um princípio natural, essa parábola, que é o princípio de semear e colher. É um princípio natural que todos nós vemos acontecer dia após dia. Todos os dias nós estamos semeando algo. Não importa onde você esteja, não importa se você está no seu trabalho, não importa se você está na sua casa, na faculdade, onde você estiver, você está semeando algo e está vendo alguém semear algo. Mas hoje, nós ainda não queremos falar de semeadura. Hoje nós queremos falar sobre o solo. Sabe, perceba que na parábola, essa parábola que nós acabamos de ler, as sementes eram iguais. E o que diferenciava eram os solos onde elas eram semeadas. A palavra diz que uma semente caía à beira do caminho, outra caía entre as pedras, outra, Jesus ainda continua, caiu entre espinhos, e uma outra caiu em boa terra, caiu num lugar onde ela fez dar uma boa colheita. E é por isso que eu preciso pregar essa mensagem hoje. Sabe por quê? Porque o solo do seu coração é onde você precisa cuidar e tratar todos os dias. Porque se eu estiver com a motivação errada, provavelmente você não vai conseguir alcançar tudo aquilo que Deus planejou e projetou para a sua vida. Se o solo, a sua motivação, o seu dia a dia, aquilo que você pensa, aquilo que você muitas vezes reflete o seu viver, estiver com a motivação errada, provavelmente você mesmo irá impedir de viver as grandes promessas de Deus que Ele já tem sobre a sua vida. Sabe, durante essa mensagem, eu quero que você abra o seu coração. E eu quero que você tenha em mente a consciência que o Senhor, Ele quer cuidar de você em todos os âmbitos da tua história. Sabe, o Senhor já liberou uma palavra sobre a sua vida. Quem tem uma promessa de Deus aqui?
Eu tenho uma promessa de Deus, muitos têm uma promessa de Deus aqui. E o Senhor já liberou uma palavra de Deus sobre a sua vida, uma promessa, o Senhor liberou algo, mas para que isso se torne um dia realidade, saia-se dos planos celestiais, da onde Deus sonhou algo para você, você também tem a sua parte de cuidar do seu coração, para que você tenha e receba no momento certo. Quando chegar a promessa, o cumprimento da promessa na sua vida, assim como eu preguei semana passada, você não desmorone no meio do caminho. É sobre isso que nós iremos falar hoje. O primeiro ponto dessa mensagem diz sobre prepare o solo do seu coração com fé. Vocês me ajudam a pregar hoje? Está todo mundo meio quietinho, está com frio. Não, mas Jesus vai aquecer nós aqui hoje. Prepare o solo do seu coração com fé. Hebreus capítulo 11, versículo 1 nos diz assim: ora, a fé é a confiança daquilo que esperamos e a certeza das coisas que não vemos. A fé é a confiança daquilo que nós estamos esperando com esperança, mas a certeza que aquilo ainda irá acontecer. A promessa de Deus já foi liberada sobre nós. Sabe, alguém que está esperando algo, tem que nutrir essa esperança, tem que nutrir a sua esperança com fé. A fé é o veículo que vai proporcionar você sair de um simples plano para viver a promessa de Deus, para viver aquilo que Deus te prometeu. É a fé que vai te proporcionar isso. A Bíblia nos diz, em Romanos 14, 23, que tudo o que fazemos sem fé é pecado. Então veja, se nós não estivermos fé, por mais que eu receba uma palavra de Deus, se eu não tiver a fé suficiente para que aquilo venha a ter vida, não tem como aquilo nascer. Por quê? Porque depende da minha fé. Em alguns casos específicos, Deus não depende da fé do homem. Quer um exemplo? Não está no escopo da mensagem, o Senhor está me direcionando. Quer um exemplo? Jesus ressuscita Lázaro. Lázaro não tem fé para ser ressuscitado. Mas foram casos específicos que Jesus tratou. Na maioria das vezes, que Jesus perguntava para quem ele precisava fazer algo. Na verdade ele dizia, a sua fé te curou, a sua fé te salvou, a sua fé. Então meu conselho para você hoje, nutra o seu coração com fé. Ter fé é confiar, nem sempre isso será uma tarefa fácil, nem sempre isso será fácil. Sabe, Abraão recebe uma promessa de Deus em Gênesis capítulo 12. Deus diz a Abraão assim: Abraão, saia do meio da tua terra, da tua casa, da tua parentela e vá para o lugar aonde eu vou te mostrar. Quando Deus fala isso para Abraão, Abraão levanta acampamento e vai, obedece à voz de Deus. Abraão passa por aquele, Gênesis 12 nos relata isso, e Abraão passa vários meses andando pelo deserto, e quando ele chega na terra que Deus tinha prometido para ele, que é Canaã, a terra que mana leite e mel, o que acontece? Quando Abraão chega lá, a terra está em fome, está em crise aquela terra. Imagina se Abraão, naquele tempo, ao chegar naquele lugar, ele chegasse e falasse como nós, muitas vezes: Senhor, mas eu recebi uma promessa da sua parte, eu obedeci a sua voz, e olha tudo que está acontecendo, eu andei por diversos meses, e ainda assim chego nesse lugar que está com fome, está passando necessidades. Talvez se fosse eu e você, nós iríamos dizer assim, Senhor, eu estou indo todos os domingos na igreja, eu comecei até a te servir, Senhor, e olha todas as coisas que está acontecendo. Senhor, eu estou dando até o dízimo, devolvendo o dízimo.
princípio que o Senhor tem estabelecido para nós. Parece que as coisas começaram a apertar. Mas Abraão não questiona. Abraão vive a promessa de Deus. Sabe, quem tem uma promessa não perde o foco no meio do caminho. Quem tem uma promessa de Deus clara e específica não se perde no meio do caminho. Sabe por quê? Porque o próprio Senhor é a sua luz, é a fortaleza. E por mais que as coisas estão difíceis, por mais que os dias são maus, eu continuo e prefiro confiar no nome do Senhor. Amém? É assim, é dessa forma. Quer um conselho para a sua vida? Prepare o solo do seu coração com fé, buscando direcionamento de Deus na sua palavra, buscando em jejum e oração. E aí eu quero te dar um conselho prático hoje. Quer aumentar a sua fé? Todos os dias, leia 2 capítulos da Bíblia. E eu, quando o Senhor me deu esse direcionamento enquanto preparava a mensagem, eu falei para o Senhor, Senhor, o Senhor dá esse direcionamento para a igreja, mas eu não posso simplesmente jogar isso ao vento. E Deus falou para mim assim, fala para a minha igreja ler Atos dos Apóstolos. E eu falei, Atos? Por que Atos? Porque Atos dos Apóstolos foi escrito por pessoas comuns, pessoas que decidiram renunciar à sua vida para viver o propósito de Deus, para viver aquilo que Deus planejou e projetou. E vocês querem saber de algo? O livro de Atos dos Apóstolos é o único livro da Bíblia que não é finalizado. O livro de Atos dos Apóstolos, ele continua sendo escrito até os dias de hoje. Ele continua sendo escrito através da minha história e da sua história. Continua sendo escrito todos os dias. Nós somos discípulos de Jesus e nós estamos escrevendo uma história. Todos os dias. Faça isso na sua casa. Tenho certeza que o Senhor irá aumentar a sua fé. O segundo ponto dessa mensagem diz: trate o solo do seu coração com obediência. E aqui é a fase mais dolorida. A obediência. Essa fase é onde muitas vezes nós não gostamos dela. Sabe, a fase da obediência é quando nós precisamos voltar e avaliar alguns princípios que esquecemos ou ignoramos no meio do processo. Obediência à voz do Senhor, obediência a princípios e obediência à sua palavra. Sabe, grave algo na sua mente e no seu coração hoje. A voz do Espírito Santo sempre vai estar alinhada com a palavra de Deus. A voz do Espírito Santo, ela sempre vai estar alinhada com a palavra de Deus. Quando Deus te dar um direcionamento, você pode contestar, pode testificar, na verdade, diante da palavra, e a palavra vai saltar aos seus olhos. Deus te dá um direcionamento para ser fiel a Ele, na sua generosidade, por exemplo. Nós vamos falar disso daqui a pouco. Deus dá um direcionamento para você, está na palavra. Deus dá um direcionamento para você fazer algo específico para Ele. Você olha a palavra e está testificando na palavra. Ou seja, a palavra sempre vai testificar aquilo que o Espírito Santo está te direcionando. Deus jamais, sabe por que eu estou ensinando isso a você? Porque Deus jamais irá quebrar princípios pré-estabelecidos simplesmente para te abençoar. Deus não fará isso, jamais. Sabe por quê? Porque princípios Deus não quebra. Deus não pode quebrar princípios que Ele mesmo estabeleceu. Sabe, nessa fase é onde nós preparamos o solo do nosso coração com a obediência. Obediência ao princípio da fidelidade a Deus. E aqui é onde vale o ai, ai, ai. Onde muitas vezes nós temos um bloqueio no nosso coração. E eu quero falar isso com muito amor com vocês hoje aqui. Quero ensinar esse princípio a vocês, algo que eu vivo na minha vida. É um dos tópicos dessa mensagem e nós precisamos tratar sobre isso.
Sabe, o princípio da fidelidade a Deus. E aí talvez você esteja dizendo, pastor, eu sabia que você ia falar de dízimo. Não tem como vir na igreja e não falar de dinheiro. Calma o seu coração. Eu estou sim ensinando princípios para você, que eu tenho certeza que o Senhor ama a sua vida e Ele ama te ensinar. E esse princípio da generosidade, esse princípio da fidelidade a Deus, é um princípio muito importante para que muitas vezes nós vivamos as promessas de Deus na nossa vida. Sabe, na verdade, durante essa série nós iremos falar várias vezes sobre fidelidade e generosidade. E essa é uma área que Deus, eu entendo que nesse tempo Deus quer tratar o nosso coração, quer cuidar do nosso coração. É um direcionamento que Deus tem dado a nós. Sabe, obedecer a Deus em fidelidade é o caminho que vai te levar a conquistar as promessas de Deus, as suas promessas. Sabe, obedecer a Deus em fidelidade é o caminho que vai te levar a conquistar as suas promessas. Aquilo que muitas vezes Deus prometeu para a sua vida, que é um recurso, que é algo que você tanto pede, tanto almeja, uma promoção no seu trabalho, algo que você depende de Deus para romper algo na sua vida, muitas vezes está bloqueado, porque você está negligenciando um princípio como esse. Sabe, se sua fé é o veículo que te leva à promessa de Deus, a fidelidade a Deus é o caminho. A fidelidade é o caminho que Ele direciona para que você tenha êxito, para que você guarde e tenha a sua promessa, viva na sua vida. Sua generosidade em doar a Deus o que é de Deus, vai tratar sempre o solo do seu coração. Vai tratar aquilo que está dentro da sua alma. Sabe por quê? Porque muitas vezes isso vai incomodar a nossa vida. Vai incomodar, Senhor, por que eu preciso ser generoso? Por que eu preciso compartilhar? Por que o Senhor inventou esse princípio de compartilhar, de doar? Eu quero tudo para mim. Mas sabe, as pessoas mais felizes do mundo são as pessoas que compartilham, são as pessoas que doam, são as pessoas que não têm avareza no seu coração. Sabe por quê? Porque é algo que Deus, o próprio Senhor, muitas vezes, o próprio Senhor estabeleceu esse princípio. E muitas vezes nós, como filhos, como egoístas, muitas vezes queremos reter aquilo que o próprio Deus nos deu. Quem está entendendo a mensagem? Amém? Sabe, é uma bênção quando nós podemos dar algo, compartilhar algo que Deus já nos deu, confiou a nós. Sabe, compartilhar, dar, trata o egoísmo e a cobiça em nossas vidas. Toda vez que nós compartilhamos algo, Deus está lá no céu falando assim, tá aí ó, o DNA do meu filho. Em compartilhar, o Senhor foi o primeiro a compartilhar. Sabe quem que Ele compartilhou? O seu próprio filho, para que eu e você pudesse ser salvos. Existe amor maior do que esse? Não existe amor maior que esse. Sabe, o seu coração não foi projetado para reter, o seu coração foi projetado para compartilhar. Está no DNA de Deus e nós temos o DNA de Deus. Mas sabe o que acontece no meio do caminho? Nós deixamos a cobiça entrar no nosso coração, e é aí que é onde está o problema. Nós estamos falando sobre isso, sobre o solo do coração hoje. Olha o que Provérbios capítulo 11, versículo 24 e 25 diz: há quem dê generosamente e vê aumentar as suas riquezas. Outros retêm o que deveriam dar e caem na pobreza. O miserável prosperará. É isso que a palavra está dizendo? O avarento prosperará. Aquele que retém prosperará. O generoso prosperará. É a tua Bíblia que está dizendo isso. Não é só a minha, não. É a nossa Bíblia, é a palavra, é princípio de Deus. Para nós hoje, quem dá alívio aos outros, alívio também receberá. Perceba que a Bíblia nesse texto está dizendo para sermos generosos em todas as áreas da sua vida. Ser generoso aqui na casa de Deus e ser generoso com aqueles que precisam, com o órfão, com a viúva, com aqueles que precisam, estão à nossa volta.
Quantos lembram aqui, estavam durante uma série que o pastor Claudinei pregou aqui alguns anos atrás, que ele levantou uma oferta para os desempregados? Quem lembra disso? Quem estava aqui? Amém. Nós tivemos uma série aqui que o Senhor levantou, o pastor levantou uma oferta para abençoar as pessoas que estavam desempregadas na igreja. E ali toda a igreja levantou uma oferta e trouxe para essas pessoas. Foi um tempo que nós aprendemos muito. E eu me lembro que eu participei de do culto da manhã. E enquanto eu participava do culto da manhã, eu não tinha nem trocado no bolso. Porque a gente não costuma andar com dinheiro muitas vezes. E aí eu falei, eu preciso passar no banco e sacar um dinheiro para me abençoar a vida de alguém. Sabe o que eu fiz? Na hora que eu estava vindo para Marília, para vir no culto, passei num lugar, uma experiência pessoal minha. Passei num lugar para tirar um dinheiro, sabe, Patrick? Cheguei lá, falei, vou tirar uns 20 reais, né? A hora que eu estava na boca do caixa, olha só, eu estou sendo generoso. O que aconteceu? O Senhor falou para mim assim, não é 20, é 100. Eu falei, Jesus, não, acho que eu estou ouvindo coisas. Não é 20, é 100. E eu tinha, naquela época, uma conta, a gente tinha feito um investimento, e eu tinha uma conta muito grande para pagar nos próximos meses, sabe? E naquele tempo, eu peguei e falei assim, já sei, Deus está testando meu coração, para que Ele abra as comportas do céu e dê tudo certo. Eu vou fazer o que Ele está me direcionando. O que aconteceu? Tirei o dinheiro, trouxe, abençoei a vida de alguém, nem lembro quem que era. Sei que nós abençoamos as pessoas aqui. E eu ainda tinha um prazo para pagar esse investimento que eu tinha feito. Passou-se o tempo e nada aconteceu. Estava lá, a dívida estava lá e eu precisava pagar. Uma dívida de 40 mil reais, para vocês terem uma noção, faltava para quitar. E aí foi chegando perto do prazo e eu falei, meu Deus, nós vamos ter que bolar um plano de pagamento disso. Sabe o que aconteceu? Eu fui lá e negociei essa dívida. Falei assim, eu não vou pagar de uma vez, não. Eu vou pagar em 8 parcelas de 5 mil reais, combinado? Combinado. Tudo certo, resolvido o problema. Fui, negociei, sem juros, sem nada. Foi embora. Só que chegou o dia de pagar. E aí, quando chegou o dia de pagar, eu tinha recebido meus recursos, tudo bem, tinha o dinheiro. Eu cheguei aqui na igreja, sentei aqui, era aquela semana para pagar. Sentei numa cadeira como essa e eu falei para o Senhor, falei assim, olha só, eu confessando o pecado. Hein? Falei, Senhor, não vou ser generoso não vou ser fiel não nos dízimos e nas ofertas. A primeira coisa que eu tentei sacrificar na minha vida. Não ser fiel mais, falei, vai apertar as coisas nesse tempo e eu preciso dar uma retida, dar uma economizada. Sabe o que aconteceu? Nunca passei tanta vergonha na minha vida. Eu senti vergonha de mim. Estava sentado ali onde a Josi está sentada e o Senhor falou para mim assim, qual foi o dia que eu deixei faltar algo na sua vida? Qual foi o dia? Eu nunca senti tanta vergonha daquele jeito. Sabe o que eu fiz? Levantei, saí correndo, fui lá e contribuí. Falei, Jesus, o Senhor tome conta. Sabe o que aconteceu? Aqueles meses que nós fomos fiéis, mesmo passando tanto aperto, que nós imaginávamos que ia passar tanto aperto, foram os meses que mais sobraram recursos. Nós não sabíamos de onde estava vindo, mas você sabe por quê? Os nossos negócios cresceram, os nossos investimentos multiplicaram, sabe por quê? Porque nós colocamos a confiança em Deus e deixamos com Ele para que Ele fizesse algo. É assim que Deus trata o solo do nosso coração. Você acha que eu não sou tentado todos os dias, às vezes dá uma negociada com Deus? Eu sou tentado, eu tenho certeza que você também é. Mas sabe, deixe o Senhor tratar o solo do seu coração, para que você viva a plenitude do Senhor na sua vida. Passou-se o tempo, conseguimos pagar aquela conta, foi uma bênção. Eu já testemunhei isso aqui, foi algo que nós vivemos, que foi muito, muito significativo para mim e para minha família. Deixa eu voltar aqui. Sabe que era um conselho que vai ajudar você é ser fiel a Deus nos dízimos e nas ofertas.
toda vez que você deixa Deus tratar isso no seu coração, toda vez, a própria palavra diz que Ele mesmo repreende o devorador. É Ele quem faz. É Ele quem faz. É Ele quem faz multiplicar os nossos recursos. O próprio Jesus disse em Mateus 22, 21. Dai a César o que é de César e a Deus o que é de Deus. Sabe, é um princípio que nós não podemos negligenciar. Se nós queremos viver a promessa de Deus na nossa vida, na íntegra, esse é um princípio que nós temos que prezar e zelar para nós cumprirmos ele. Quando Deus quer tratar o solo do seu coração, Ele vai começar a mexer nesses pontos mesmos, esses pontos que incomodam. Foi assim na minha vida. Por muito tempo eu deixei de ser fiel a Deus nos dízimos, nas ofertas. Deixei de viver muita coisa em Deus naquele tempo, sabe? Mas quando eu comecei a permitir que o Senhor começasse a movimentar aquilo no meu coração novamente, foi a maior bênção que eu e minha casa podemos viver. Sabe, para muitos esse assunto é um desafio, ser generoso, compartilhar com aquilo que Deus tem dado, confiado a você. Para muitos aqui isso é um desafio. E esse desafio precisa ser rompido todos os dias. Todos os dias. E sabe de onde vem isso? Muitas vezes vem lá da nossa infância. Quando nós somos crianças, sabe o que acontece? Nós temos um brinquedo, nós temos algo e nós não queremos compartilhar com o nosso amiguinho do lado. E isso vem lá desde a raiz da nossa infância. E muitas vezes nós criamos esses bloqueios no nosso coração, na nossa alma, na nossa vida, e nós trazemos isso por toda a nossa história. Quando nós somos crianças, nós somos possessivos, sabe? Mas quero um conselho hoje. O Senhor ama aquele que o Senhor corrige aquele que Ele ama. Assim como um pai e uma mãe corrige o filho no tempo certo, o Senhor também corrige a sua igreja, os seus filhos, para que eles possam viver e desfrutar daquilo que Ele mesmo já preparou. Ele mesmo já preparou. Basta você ter a fé e a esperança e entender que para que você viva a plenitude daquilo que Deus tem para você, é necessário você cumprir princípios. Sabe? Quero contar uma outra história para você, uma outra experiência que aconteceu comigo. Nós estamos falando sobre solo do coração. E alguns anos atrás, no ano de 2022, eu decidi plantar milho. Nós temos lá um sítio viagado, enfim. Falei, eu vou plantar milho. E resolvemos preparar a terra e plantamos. Colocamos a semente certa, adubamos no tempo certo, sabe, Cadu? Nós fizemos também ali, tudo o que precisava fazer para a gente ter uma boa colheita. E chegou o dia da colheita. No dia da colheita, sabe o que aconteceu? Chegou a máquina para colher lá. O Sérgio sabe disso, meu cunhado está aqui me ouvindo. Chegou a máquina para colher, e de repente a máquina começou a ir, voltar, a expectativa estava alta, é o dia da colheita, nós plantamos, deu tudo certo, veio a chuva no tempo certo, tudo estava correndo muito bem. E a máquina começou a ir de um lado para o outro, de um lado para o outro, de um lado para o outro. Sabe o que aconteceu? Eu falei, eu acho que não está certo esse negócio. O que está acontecendo? Era para a máquina já ter voltado para encher o caminhão aqui. E a máquina colhendo e a roça indo embora e nada de encher aquele graneleiro, lugar onde fica armazenado os grãos. Sabe o que aconteceu? Perguntei para o operador, viu? Por que você ainda não voltou para encher o caminhão, para despejar no caminhão? Sabe o que é? É que está rendendo muito pouco a colheita. A colheita está rendendo muito pouco, porque os grãos são pequeninos. Os grãos não cresceram. E eu fiquei encanado, eu falei, meu Deus, o que está acontecendo aqui? Sabe o que aconteceu? O dinheiro daquela colheita, praticamente nós não pagamos nem o aluguel da máquina. Imagine o custo de toda a lavoura. E aí eu fui perguntar para um amigo meu,
o que aconteceu ali? E ele falou para mim, falou assim, como que foi isso, como que foi aquilo, como que foi a adubação? E eu expliquei para ele tudo que nós fizemos. E ele me perguntou, como que foi o preparo do solo? Nós negligenciamos uma fase importante do processo, que era a preparação do solo para receber a colheita que nós tanto estávamos esperando. Nós negligenciamos, sabe? E enquanto eu estava preparando essa mensagem, o Senhor me lembrou sobre isso. Me lembrou essa história, sabe por quê? Porque negligenciar uma etapa do processo pode causar uma frustração na sua vida, pode retardar as promessas de Deus sobre a sua vida. Não negligencie aquilo que é importante. Não negligencie princípios pré-estabelecidos por Deus. Não negligencie. Quem está entendendo a mensagem? Nós negligenciamos algo e nós não podemos colher da forma que estava prometido, da forma que nós estávamos esperando. O terceiro ponto dessa mensagem é: prepare o solo do seu coração com generosidade. Sabe, o oposto de generosidade é o pesar. Sabe quando você decide ser fiel a Deus, decide fazer algo a mais pelo reino de Deus, decide começar a sair fora do comum, é algo que às vezes começa a acontecer algumas coisas no meio do caminho. Uma conta que começa a apertar, uma provisão que não vem, uma venda que não acontece. É algo que muitas vezes, quando você tenta fazer algo para Deus e as coisas começam a apertar no meio do caminho, as coisas começam a funilar e você sente que as coisas pararam de dar certo. Assim como a vida de Abraão, obedeceu a voz de Deus e de repente ele chega a um lugar onde tudo começa a dar errado, um lugar de fome. Sabe, mas isso faz parte do processo de Deus na sua vida muitas vezes. Para te ensinar, para te mostrar, muitas vezes, para fazer você avançar e criar raízes em sua volta. Pastor, mas faz tantos anos que eu busco isso, faz tantos anos que eu luto contra isso, quando vai acabar essa luta? Ei, Deus manda te dizer hoje, vai acabar essa luta no tempo determinado, quando Ele ordenar, permaneça firme. Esse é o recado de Deus para a sua vida hoje. Basta você permanecer firme na sua presença. A decisão sempre será sua. Sabe, o inimigo sempre vai querer vir contra você para fazer te parar. É algo natural, é algo que muitas vezes você não vai entender na sua mente, mas é o inimigo tentando guerrear contra a sua vida, sabe por quê? Porque ele já sabe a promessa de Deus que foi liberada sobre você, sobre a sua casa, sobre a sua família, e ele não quer que isso aconteça, por isso que ele vem contra você. É por isso, Deuteronômio capítulo 15, versículo 10 diz assim, ó, muitas vezes você diz, mas Senhor, estou sendo fiel a Deus e tudo isso está acontecendo. Mas olha o que o Senhor diz aqui em Deuteronômio capítulo 15, versículo 10. Quando nós falamos sobre pesar, porque às vezes nós trazemos o dízimo na casa do Senhor, somos generosos, fazemos tantas coisas, sabe o que acontece? Nosso coração começa a pensar assim, ó, Senhor, por que eu fui fazer isso? Por que eu fui começar a ser fiel ao Senhor? Por que, Jesus, parece que eu comecei a trazer o dízimo, a oferta, comecei a ser generoso, e tudo começou a dar errado na minha vida, vai faltar. Olha o que o Deuteronômio capítulo 15, versículo 10 diz, dele generosamente e sem relutância no seu coração, dar com o coração correto, a palavra está dizendo, pois por isso, pelo fato de você estar doando com o coração correto, o Senhor seu Deus o abençoará em todo o seu trabalho e em tudo que você fizer. Pelo fato
de você estar com a motivação correta. Sabe o que Deus está falando aqui? Te abençoarei em tudo que você fizer, se o seu coração, a sua motivação estiver na fonte correta. Sabe qual que é o nosso problema muitas vezes? Nós somos como uma represa. E nós só queremos receber. Só receber da parte de Deus. Senhor, eu quero suas promessas, eu quero tudo para mim. Só que sabe qual que é o grande problema da represa? Sabe qual que é o grande problema, Geraldo, da represa? Que ela recebe muita água. E se ela não tiver por onde escoar, ela acaba estourando. E tudo que ela reteve vai embora. E é muitas vezes isso que acontece comigo e com você. Por isso é mais preferível você ser uma fonte. Sabe por quê? Porque a fonte brota e ela não deixa de brotar e ela mata a sede de várias e várias e várias gerações. Sabe o que Deus está nos ensinando hoje? Não retenha aquilo que é para você doar e ser generoso. Não retenha aquilo que não é seu. Quer um exemplo? Vou ensinar vocês aqui agora. Geraldo, você pode me devolver aquela cédula que eu te emprestei? Mas, Geraldo, eu preciso dela de volta. Por favor, é a provisão que eu te dei. Sabe o que está acontecendo aqui? Nós damos risada, porque é engraçado mesmo. Mas é o que eu e você muitas vezes fazemos. Deus abre as portas dos céus para nós e nós fazemos igual o Geraldo fez aqui. Na hora de devolver, de agradecer, de entregar a Ele, falar: Senhor, muito obrigado por tudo que o Senhor tem feito. Nós pegamos e vamos embora. Nós saímos pela primeira porta que nós encontramos, com medo de faltar, com medo da escassez, mas também tem uma outra opção para aqueles que são aprovados. Roberto, você pode me devolver aquilo que eu te dei, meu filho? Glória a Deus pela sua vida, Roberto, porque você foi fiel no pouco, sobre o muito eu vou te colocar. Você está aprovado em Jesus. Ei, essa é a minha e a sua história muitas vezes. Qual opção, de qual lado você vai querer estar? Qual lado você vai querer estar? A pergunta é essa hoje para você. E eu não estou falando para você ser generoso aqui na igreja, trazer dinheiro na igreja, não estou falando sobre isso só não. Tem que ser fiel, mas seja generoso com aquela pessoa que você encontra muitas vezes lá no sinal. Pastor, essa pessoa vai usar o dinheiro para fazer outras coisas. É contraditório isso. Você está tratando o seu coração. É o seu coração em ser generoso. Sabe uma pessoa que muitas vezes está passando dificuldade lá no seu serviço? Às vezes Deus está incomodando você de levar uma cesta para ela. Suprir a necessidade dela por um mês. Talvez Deus está te incomodando isso nesse tempo. Mas que você tenha essa consciência. De que o próprio Senhor cuidará de tudo sobre a sua vida. Amém? Estão entendendo a mensagem hoje, gente? Sabe, muitas vezes antes de ser generoso, o seu coração vai ser atacado com muito egoísmo, e depois de ser generoso, você será atacado com pesar. O egoísmo antes de doar vai ser: eu não preciso fazer isso. E depois de doar você vai falar assim: eu sabia que ia faltar. Mas na verdade nunca falta, porque a fonte de provisão ela é inesgotável. Para que você receba a promessa de Deus, muitas vezes você precisa ser aprovado nessa etapa. Conselho pastoral para vocês hoje aqui. Uma pessoa que passou por várias fases na vida. E essa fase eu fui provado, reprovado, provado novamente para depois ser aprovado. É um conselho para essa igreja. Eu não estou induzindo você a fazer algo. Eu estou te ensinando em amor e em cuidado. Nós, como uma igreja saudável, como uma igreja que prega o evangelho genuíno, nós não podemos negligenciar de ensinar isso. Sabe, essa é uma mensagem
que para vocês, muitas vezes, muita gente tem preconceito de ouvir. E para nós que pregamos também é difícil de pregar, sabia? Estou sendo muito humano e transparente com vocês. Porque parece que muitas vezes nós estamos tentando ludibriar alguém, estamos tentando fazer a cabeça de alguém. E não é isso. Nós estamos ensinando princípios pré-estabelecidos pelo próprio Deus que nós servimos. Quero que você tenha isso claro no seu coração. Salmo 24, número 1, diz assim, 24, versículo 1, diz assim, do Senhor é a terra e tudo o que nela existe, o mundo e o que nela, todos que nela vivem. Todas as coisas são do Senhor. Todas as coisas são do Senhor. Sabe, nada do que eu tenho é para minha vida mesmo, foi o Senhor quem me deu, e Ele, a hora que Ele quiser, assim como Jó, a hora que Ele quiser tomar e levar para si, está tudo bem, foi Ele quem deu. Jó passou por uma situação parecida como essa, e ele foi aprovado também, porque ele disse, o Senhor deu, o Senhor tomou, bendito seja o nome do Senhor. Muitas vezes você está sendo testado nessa fase, o próprio Deus está permitindo você ser testado, para que o seu coração seja tratado, seja cuidado. E o quarto ponto dessa mensagem, para a gente finalizar, é prepare o solo do seu coração com confiança. Eu não sei se você sabe, mas o Deus que você serve é o Deus do mais do que suficiente. É o Deus que provê mais do que o suficiente. Talvez você ouviu toda essa mensagem e fez sentido para você. Sua decisão hoje talvez seja fazer as coisas do jeito de Deus. E eu tenho uma boa notícia para você. Prepare para viver o cumprimento das promessas de Deus na sua vida. Se prepare para viver os cumprimentos das promessas de Deus sobre a sua vida. Sabe, esse tempo é o tempo onde Deus, muitas vezes, irá testar o nosso coração, para que nós possamos estar aprovados diante dEle, para receber aquilo mesmo que Ele nos prometeu. Nós falamos de Abraão no início, e ele é um dos homens que mais demonstraram confiança em Deus em toda a Bíblia. Sabe por quê? Eu vou te mostrar aqui. Deus diz para Abraão, Abraão, vai para a terra que eu vou te mostrar, a terra que mana leite e mel. Abraão chega na terra que mana leite e mel e tem fome. De repente, uma batalha começa a ser levantada. E Abraão e os seus servos, não eram um exército, eram servos, precisam lutar uma batalha contra Elão. Sabe o que acontece? Abraão chega naquele lugar, vence a batalha, o Senhor dá a vitória para ele. E quando Abraão recebe todos os despojos daquela batalha, sabe o que é despojo? Todos os benefícios, a riqueza daquele lugar que ele tinha conquistado, ele se encontra com Melquisedeque no meio do caminho. E aí você fala para mim assim, o princípio do dízimo é do Velho Testamento. Ei, meu amigo, não é do Velho Testamento e nem do Novo Testamento. O princípio do dízimo é algo estabelecido pelo próprio Deus. É antes das alianças. É antes do próprio Deus estabelecer alianças. Sabe? De repente, Deus fala para Abraão, fala para ele assim, Abraão, na verdade era Abrão ainda. Você será pai de multidões. E hoje eu mudo o seu nome para Abraão. Sabe o que acontece ali? Abraão não tem nem filho. E está avançado em idade. Imagina a confiança daquele homem para viver as promessas de Deus naquele tempo. Ele não tinha mais esperança. A sua esperança, os seus dias de virilidade, os seus dias já tinham ido embora, a sua mulher era velha. Até a sua esposa dá risada da promessa de Deus. Quantos de nós temos dado risada daquilo que Deus tem nos prometido? Parece impossível, parece. Mas eu e você temos um Deus que não brinca quando faz uma promessa para o seu povo. Eu e você temos um Senhor que muitas vezes, eu e você estamos
até longe demais para alcançar aquilo que Ele prometeu. Mas se nós estivermos firmes no seu caminho, se nós estivermos firmes fazendo, cumprindo aquilo que Ele nos prometeu, aquilo que Ele nos recomendou, sabe o que acontece? Assim como Abraão, depois que tem o filho, ele precisa levar até o monte para sacrificar, para sacrifício. Sabe o que acontece? O próprio Senhor provê para ele o cordeiro. E é nesse tempo que Deus provê o cordeiro para a sua igreja, provê as promessas, provê aquilo que nem mesmo você muitas vezes está acreditando mais. O próprio Senhor reativa as suas promessas na sua vida hoje. Mas trate o solo do seu coração. Deixe o Senhor tratar aonde Ele precisa tratar. Hoje nós falamos de generosidade. Nas próximas semanas falaremos de outros assuntos também. Permita que o Senhor trate onde precisa ser tratado. Não negligencie princípios. E hoje a pergunta para você, é a seguinte: você vai ter fé para viver os milagres que o Senhor tem preparado para você? Qual vai ser a sua resposta? Você vai obedecer os princípios para viver a promessa de Deus na sua vida? Você vai permitir que o Senhor mude o seu coração em generosidade? Você vai ter a sua confiança firmada em Deus para viver todas as suas promessas? É tudo que nós dizemos aqui hoje. A resposta não é minha, a resposta não é do Senhor, a resposta é sua. Sempre será sua. Se você vai ter confiança e render todas as coisas a Ele, a sua confiança e a sua fidelidade vai preparar o solo do seu coração para a sua colheita inimaginável. Se coloque de pé. Esse é o tempo em que nós, como igreja, nós estamos debaixo de uma palavra profética, debaixo de um tempo em que o Senhor já liberou algo sobre nós. E hoje, talvez, as promessas que Deus fez na sua vida, talvez você nem se lembre delas mais, ou é algo tão distante para você viver. Mas ouvindo essa mensagem, talvez trouxe uma luz no fim do túnel para você. Você entendeu que nesse tempo é o tempo onde você precisa realmente cumprir os princípios de Deus pré-estabelecido para que você viva aquilo que o Senhor mesmo preparou. Quero convidar você a sair do seu lugar hoje. Você que tem uma promessa de Deus, saia do seu lugar.